Bom, imagino que estejam tendo, né, uma semana bastante intensa, com muita coisa interessante aí ao longo do 21º Encontro USP Escola. E hoje a gente vai estar finalizando, né, ou, na verdade, talvez até começando algumas das demais atividades, quanto esse curso de processos criativos e experiências perceptivas em ciências, né, esse é o nosso terceiro encontro. E a ideia é que eu vou estar dentro daquela proposta do roteiro, né, que a gente havia comentado. Hoje, essencialmente, eu vou falar sobre experiências perceptivas, né, em particular a parte de performance e também, né, de experiências imersivas, né, que é um pouco a ideia de estar utilizando, né, ferramentas como realidade virtual ou outras ferramentas, né, ligadas a realidades estendidas, pensando, né, no uso em educação, né? Então, como nos demais encontros, fiquem à vontade de estar interrompendo, assim que vocês tiverem qualquer dúvida, perguntas, né, ou quiserem fazer algum comentário. Eu vou estar acompanhando aqui, tanto pelo chat, quanto também fique à vontade de abrir o microfone e estar perguntando, tá bom? Bom, além da atividade hoje, né, deixa eu só comentar que a gente havia proposto algumas atividades, né, que poderiam ser realizadas de forma assíncrona, né, não necessariamente, como eu estava comentando no início aqui da conversa hoje, é necessário que isso tenha que ser finalizado já na próxima semana. Vocês podem levar o tempo que acharem conveniente, né, de acordo com a agenda de vocês, para estar realizando as atividades, e a gente está disposto a estar respondendo as dúvidas, né, e, assim que possível, né, colocando, né, sugestões ou, ao mesmo tempo, né, tentando resolver qualquer problema que vocês tiverem em relação às atividades e também dando um retorno às atividades realizadas, né. Então, nesse sentido, o curso ele foi programado para esse total de 10 horas, mas como você viu, tem muita coisa interessante ainda para ser explorada, né? Isso daria quase que um semestre, um ano inteiro de discussões, mas a ideia aqui é ser um começo, né? E, obviamente, a gente vai estar aberto aí para, assim que possível, tanto visitas à USP ou podemos também, nossa equipe está visitando vocês nas escolas de vocês, né? Para trazer um pouco dessas atividades que a gente vem desenvolvendo, né? No sentido de tanto estar utilizando processos criativos, quanto também essas experiências imersivas, né, em particular, com realidade virtual. Então, a ideia hoje é tentar desconstruir também essa noção que a realidade virtual seja uma tecnologia de difícil acesso, cara, né, e, portanto, foi assim que a gente propôs essa oficina de construção de óculos de realidade virtual, que pode ser usada com o smartphone, né? E hoje eu vou, além do vídeo que foi disponibilizado, eu vou comentar um pouquinho também, rapidamente, quanto a algumas dicas, né, da própria construção desse óculos, e a ideia é que a gente esteja sempre fazendo oficinas, né, assim que possível, presencialmente, para a construção deles, né? E, obviamente, eu acho que a tendência é esse tipo de dispositivo ficar cada vez mais barato, né, e acessível, de tal modo que várias dessas tecnologias vão poder ser utilizadas, né, em curto, médio prazo, né, pensando em atividades para a educação, né? Até o próprio conceito de metaverso está vindo um investimento massivo, né, quanto ao uso dessas tecnologias. Então, hoje, a gente finaliza essa discussão, né, pelo menos nesse sentido de uma ideia mais global do que seriam essas experiências perceptivas, mas que, na verdade, abriria outro canal, né, para a gente poder estar conversando, né, não só dentro do 21º Encontro USP Escola, mas também, né, nessa parceria entre a universidade, né, e as escolas, né, e vocês, tá bom? Bom, no encontro anterior, a gente discutiu principalmente, né, a partir do uso da imagem, a gente poder trabalhar tanto a questão do som, né, que a ideia era trazer algumas ações inclusivas, né, e ao mesmo tempo estar estimulando, né, os alunos a explorarem tanto o som quanto a música para poder estar apresentando alguns fenômenos científicos, né, fenômenos que a gente tem na natureza. E baseado nisso, né,
em termos de gráficos e outras possibilidades que a própria experiência com sonificação oferecia, nós também fizemos uma atividade, né, propomos uma atividade onde traria essa ideia de poder estar trazendo elementos de narrativas, né, para poder, a partir de um gráfico, né, criar histórias, ou a partir de um mecanismo você transformar isso num gráfico, né, e dessa maneira, né, poder estar utilizando a palavra como uma forma de melhor fazer a divulgação científica, né, a difusão, né, desse conhecimento do ponto de vista da ciência. Ou seja, trazer elementos que podem estar tornando mais interessantes, né, esse tipo de atividade. Bom, hoje a ideia é partir, né, tanto da parte de vídeo, né, e principalmente comentar sobre algumas possibilidades que a gente pode estar utilizando dentro dessa ideia de processos criativos com relação à performance, né? Então, entenda a performance, dança, teatro, né, outras ações, principalmente de artes cênicas, né? E, em seguida, eu vou comentar sobre a ideia de poder estar utilizando e fazendo experimentações, né, a partir de experiências imersivas, né? Isso inclui, né, não só a própria vivência, né, no mundo virtual, mas também você ser capaz de estar interagindo, né, com esses objetos virtualmente, ou, né, se for realidade aumentada, né, esses objetos virtuais no mundo real. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso e de algumas ações, né, em termos de produção de conteúdo, né, que a gente vem criando dentro dessa perspectiva. Bom, obviamente, para muitos, né, talvez o acesso a esse tipo de tecnologia, a ideia é que esteja se barateando cada vez mais, né, mas está havendo, né, um investimento muito massivo, né, para que isso possa estar sendo utilizado e tornando ele mais barato e acessível possível, né? Então, dessa forma, a gente está se preparando para o que é que vai estar vindo, principalmente em termos do uso dessas tecnologias, que veio de jogos e agora está sendo incorporada também para várias ações, né, inclusive da parte de educação. Então, hoje, vamos começar com a parte de performance, em seguida a gente comentar um pouco sobre a parte de imersão, e dentro dessa discussão a gente vai estar trazendo também, né, alguns elementos que envolvem o uso de diferentes sentidos, né? A gente explorou bastante a parte visual, auditiva, né? E aqui agora a ideia é poder estar explorando tanto a parte tátil quanto também a paladar, né, e olfato. A ideia é poder estar acoplando, né, do ponto de vista sensorial, né, esses vários sentidos durante essas experiências tanto imersivas quanto também de performance. E a gente vai fazer algumas provocações aí ao longo do caminho das discussões. Então, fique à vontade de estar interrompendo, né, ou trazendo comentários ou dúvidas a qualquer momento, né, e vamos estar dando, então, início aqui à discussão quanto à parte de performance. Né? Bom, qual que é a ideia aqui? Né? Essencialmente, a gente trazer alguns elementos, né, que normalmente não são pouco explorados, em particular na parte da difusão científica, né? E provavelmente, talvez algum de vocês já tenham usado isso em aulas, mas que poderia ser algo bastante interessante, né, onde a gente vai explorar o processo criativo, que é muito comum, né, melhor, que a parte, né, essencial dentro, por exemplo, de artes cênicas, e tentar usar isso, né, para estar explicando um mecanismo ou algum fenômeno, né, que a gente observa na natureza, né? E aí tem a vantagem de ter uma participação mais ativa aí dos alunos, e ao mesmo tempo, tanto desde o processo da criação, quanto também, né, do processo da execução, né? Isso torna essa experiência muito mais memorável, né? E certamente não vão esquecer, né, quanto a alguns dos fenômenos ou sistemas que eles explorarem com esse tipo de atividade. Né? Bom, do que eu estou falando, na verdade? Né? Eu acho que algo que pode estar, resume bem, né, é uma iniciativa da revista Science, né, que é uma das principais jornais científicos do mundo. Eles têm todo ano um concurso
que é dance seu PhD, né? Dance seu doutorado, né? Eu traduzi mais como dance sua ciência, né? Ou seja, as pessoas acabam submetendo, né, um vídeo, né, onde essencialmente você traz uma coreografia de tal modo que possa representar, né, um fenômeno científico, ou represente o trabalho que você desenvolveu, né, ao longo do seu doutorado, ou, durante a sua carreira acadêmica, né? Bom, a ideia aqui é poder explorar, né, essa possibilidade da gente usar a dança como uma forma de estar explicando alguns mecanismos, né? E aí eu vou tentar convencê-los, né, que a física, dança, são algo que pode se conversar, e os exemplos que eu vou estar trazendo vai estar relacionado a essas três principais áreas das quais vocês estão envolvidos, né, que é a parte, o pessoal da biologia, da química e da física, né, usando como linguagem, né, a dança, né, para poder explicar algum mecanismo ou algum sistema. Bom, então, como aqui tem alguns exemplos que eu vou deixar depois disponível para vocês explorarem, né? Eu vou mostrar pelo menos um deles para a gente poder estar analisando, né? Em seguida, a gente vai poder fazer uma performance aqui em conjunto, né? Mesmo online, para poder experimentar, né? Como seria a criação, né? A proposição de uma atividade onde a gente vai estar envolvendo a dança como uma forma de estar explicando, né, algum mecanismo. Então, se você olhar no YouTube, por exemplo, esse Dance e o PhD, né, você tem muitos exemplos, cada um mais interessante do que o outro, que pode servir como inspiração, né, para alguma atividade, seja lá qual for a área de teu interesse, né? Eu só trouxe aqui alguns, né, que foram os principais, acabaram ganhando o prêmio, né, desse concurso, né? Bom, então, para começar com uma motivação, né, eu vou usar esse caso, né, que, então, não se assustem aqui com as equações matemáticas que estão por trás desse fenômeno, né? O trabalho desse senhor, né, que foi a defesa, ou melhor, a tese de doutorado dele, né, ele tem como a motivação, né, que é o estudo da eletrodinâmica não local de supercondutividade em fios supercondutores, né, e as implicações tanto em termos do ruído, fluxo, o ruído de fluxo e a indutância. Bom, no trabalho dele, a principal contribuição desse trabalho foi ele observar como é que os elétrons se comportavam, né, quando ele estava nesse regime, né, de você estar em fios supercondutores, e a principal resultado ele poderia ser expresso nessa equação. Então, eu acho que essa equação... e aí, se eu fosse estar explicando, né, esse fenômeno para um público em geral, né, será que essa seria a linguagem ideal para explicar esse comportamento desses elétrons nesse sistema, né? Acho que tem vários problemas aqui. O primeiro é que, mesmo, né, para a física no ensino médio, isso aqui já estaria com uma linguagem matemática muito avançada, né? Seria difícil uma linguagem hermética, né? Você precisa estar iniciado no entendimento, né, desse fenômeno para poder, de fato, entender, né, o que é que está sendo feito, o que foi observado ou quais são as consequências daquele trabalho. Bom, mas aí ele teve uma ideia que eu achei genial, que é o seguinte: ele resolveu criar uma coreografia, né, para poder explicar esse fenômeno, né? E, essencialmente, é quando você tem uma certa variável que ela tem um valor pequeno, os elétrons vão estar se comportando de um jeito. Se você tem essa variável no valor grande, né, os elétrons vão estar se comportando de outra forma, né? Então, note que numa linguagem acadêmica, ele estaria apresentando como essa equação, né? Mas, no caso em especial, né, nessa proposta, é a gente usar de processos criativos, né? E a proposta dele foi de estar criando a coreografia, né? Então, eu vou chamar aqui o vídeo dele, que está disponível, para poder
acho que para vocês ouvirem, né? Tem que parar aqui de compartilhar e vou compartilhar esta. Aqui a gente vai ter que fazer umas transições aqui de um lado para o outro. Bom, vou fazer primeiro um teste, vamos ver se vocês estão ouvindo, né? Non-local electrodynamics of... Vocês estão ouvindo o vídeo? Perfeito. Sim. Eu vou passar para o ponto que interessa para a gente. Então, um dos principais, depois vocês podem assistir ele por completo, né? Um dos principais resultados dessa tese dele foi, né, para essa variável que, né? Então, ele estudou quando essa variável era pequena, o valor dela era pequeno e o valor seria grande, né? Em fios supercondutores. Então, qual que é a ideia da proposta dele aqui? É criar uma coreografia onde os elétrons vão ser representados pelos dançarinos, né? E aí, quando você tem esse valor desse potencial, que é esse aqui, né? Ele era baixo, você vai ter um comportamento dos elétrons, né? Quando ele for maior, né, alto, né, você vai ter um comportamento diferente. E você pode visualizar isso pela coreografia, né? Então, vou passar aqui rapidamente, né, um trecho desse trabalho, né? large size. Small size. Large size. Small size. Aí eu deixo depois para vocês estarem assistindo em seguida toda a coreografia que foi criada. Então, note que tem ao invés, né, da gente estar utilizando a linguagem matemática, que normalmente é a linguagem mais comumente utilizada para explicar algum fenômeno físico, né, aqui de uma forma muito natural, você entende, se você tem um pequeno Q, né, essencialmente os elétrons vão ficar na borda, né, daquele fio supercondutor, e quando você tem um Q alto, né, os elétrons vão estar tem uma dinâmica, né, ao longo do fio como um todo, né? Algo que você pode inferir pela equação, obviamente, se você está iniciado naquele tipo de linguagem, né, entende a física por trás dela, mas de uma maneira muito natural, né, e até divertida, né, ele consegue transmitir esse conhecimento, que é algo que bastante interessante, mas que agora vem por conta, né, do uso de coreografias, né? Então, qual que... eu vou ter que fazer de novo um exercício de parar essa apresentação. Então, essa é um pouco da proposta, né? É a gente pensar em diferentes alternativas de estar explicando alguns fenômenos. E aí o outro que eu vou utilizar, que é mais um exemplo, só que agora é do ponto de vista do fenômeno de biologia, né, com a química e principalmente ciências materiais, que foi essa coreografia que foi criada, né, onde se estudava, ou melhor, o proponente, né, ele queria, né, demonstrar que o material que ele criou, ele era interessante para ser utilizado como uma válvula cardíaca, e para isso ele tinha que representar tantas proteínas, a dinâmica das proteínas, o fluxo, né, de sangue nessa válvula, e assim por diante. Então, todos os diferentes movimentos, né, e propriedades daqueles sistemas, né? Então, vou mostrar para vocês também um pequeno trecho dessa... E aí, para isso, só eu vou... Acho que vocês
Eu não sei se vocês... Vamos ver se vocês conseguem já ouvir o som a partir daqui. Não. Não? Então, eu preciso parar aqui novamente e... Esse também foi uma proposta que acabou ganhando, né, esse prêmio da Science. E eu vou direto nessa... a partir desse trecho aqui. Então, a gente vai estar passando um som, né? Então, se vocês não estiverem ouvindo, vocês me dão um toque. Tá? Bom, qual que é a ideia? A ideia vai ser mostrar um fenômeno, né? Um mecanismo, onde a gente usando vários voluntários, né, e voluntárias, e alguns elementos bem simples, né, a gente vai tentar, ou melhor, eles mostraram, né, como é que funcionava, né, esse mecanismo, né, que essencialmente você ter o sangue passando, né, por essa válvula cardíaca, né, e aí ele querer entender como é que são as propriedades, né, aí no caso aí principalmente, né, do comportamento de polímeros, né, nesse sistema. Então, vou estar reproduzindo, agora eu espero que possa estar passando o som. Fazer uma pausa aqui. Então, essencialmente, eles estão sendo caracterizando, né, o que seria o polímero e essa ligação, né, desses sistemas, né, e aí utiliza, né, esse elemento para estar representando, né, como seria as conexões entre eles. Né. Eu vou fazer outra pausa, né? Então, note que ele comenta que quando você tem essa composição, você vai ter um formato, né? Eles vão estar se alinhando, né, no formato de um cilindro. E aí eles utilizam de uma maneira muito genial aqui a solução na coreografia para poder representar, né, esse fenômeno. Vamos lá. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Bom, e aí na sequência eles vão testar se essa válvula funciona ou não. Então você vê que aquele mecanismo, né, na última sessão, eles mostraram uma forma de como é que esse mecanismo passando por ela. Você vê a solução genial, né, do sangue passando pelo oval. Every Friday and Saturday night, it's Pata Pata time. The dance keeps going all night long till the morning sun begins to shine.
ele é bastante honesto dizendo que, olha, apesar de toda essa melhora, né, na verdade não é bom o suficiente. E aí tem uma solução na coreografia que achei também bastante interessante. You guys are too happy. Bom, é um pouco isso. Depois eu vou deixar para vocês, né, vocês poderem ver, né, por completo, né? Vou voltar aqui para estar apresentando. E qual que é a ideia agora, né? Vamos... O que seria uma boa estratégia, né? Vamos tentar construir agora a gente uma atividade nessa direção, né? Acho que um primeiro ponto é ter uma boa ideia, né? Então, um mecanismo que você, algum fenômeno que seja complexo de estar sendo trabalhado ou pode gerar uma certa confusão em termos de entendimento, né? E acho que tem uma proposta que dá para trabalhar com os alunos de tal modo que eles possam estar participando desde o início do processo de criação, né? Então, que o primeiro ponto é, se eu quero representar esse fenômeno numa coreografia, eu preciso entender a essência, né, desse trabalho, desse mecanismo, desse fenômeno, né? E aí, como é que eu posso explicar esse trabalho, né? E é um exercício que é bastante difícil. Se eu quisesse explicar o meu trabalho, esse fenômeno em 30 segundos, né? Como é que eu poderia fazer isso? Seja usando analogias, exemplos, isso traz, né, ideias para poder ser utilizadas aí na coreografia, né? Bom, isso num primeiro passo. Eu acho que um segundo passo é, de fato, escolher uma trilha sonora, né, interessante, e dançar. E aí a questão da trilha sonora, acho que até traz uma ponte do que a gente conversou ontem, né? Eu lembro que alguém colocou, ontem não, na quarta-feira, alguém colocou no chat sobre até a qualidade, né, dos sons que as pessoas hoje em dia estão ouvindo, mas que é uma maneira de fazer uma conversa, né? Olha, a linguagem musical que eu vivencio é essa, e, bom, eu posso usar essa própria linguagem também, né, para estar dançando, né, aquele fenômeno, ainda mais nesse mundo, né, de TikTok. Então, todo mundo, de alguma forma, principalmente essa geração, né, a geração mais nova, ela está acostumada com esse tipo de atividade, né? E eu acho que talvez um ponto que é fundamental, principalmente quando a gente está falando de professores de ciência, né, ou cientistas, é não ter medo de ficar constrangido, né? Ou seja, esse tipo de atividade que realmente é bastante lúdica, né? Muitas das vezes você vai fazer um papel que pode soar de quem está vendo de fora ridículo, mas acho que ajuda a fortalecer, né, primeiro o entendimento do que é, porque para você chegar nessa coreografia você precisa saber o que é que está sendo representado, e o segundo, né, é uma ideia ou uma atividade que vai ficar marcada, né, porque é uma experiência uma experiência coletiva, envolve várias ações, né, e que culmina com uma atividade muito lúdica, né? E, obviamente, acho que a regra aqui é estar se divertindo, né? E dessa maneira a gente pode aprender ciência, né, de uma forma divertida e, ao mesmo tempo, trazendo, né, esses elementos, tanto da música, da dança, como uma forma de estar representando esses fenômenos, né? Bom, essa é um pouco das dicas aí da própria revista Science, né? Quem quiser ter mais detalhes, está aqui nesse site. E se a proposta é poder fazer um vídeo também, né? Que é algo que é bastante interessante. Não necessariamente você precisa de ter um equipamento caro para isso, né? O seu próprio celular, ele é capaz de capturar, né, com resolução, né, e poder disponibilizar isso num canal do YouTube, o TikTok, ou seja, da qual for a plataforma, o canal de rede social de interesse. Só alguns cuidados, né, que é importante estar lembrando, para quem não está acostumado a fazer vídeo. O primeiro é a questão da iluminação, né, para assegurar que você está iluminando e realçando os dançarinos nos vídeos, né? O melhor é sempre fazer ou com a luz natural externa, né, ele está ok.
Usualmente, né, se você tem nas salas com lâmpada fluorescente, a ideia é evitar, porque ela vai aparecer pela frequência, né, dessa própria lâmpada também no vídeo, que pode estar atrapalhando, né, a visualização do vídeo. E não se preocupar, né, em relação à questão com som durante a filmagem, porque no processo de edição, e eu acho que realmente essa geração mais jovem está bastante acostumada em poder estar fazendo esse tipo de exercício, você colocar o som sobre o vídeo, né, ele é muito fácil de estar sendo feito, né, tem várias ferramentas para isso, e tomando cuidado, obviamente, de dar os créditos devidos à música, né? A escolha do cenário é importante no sentido de poder estar contextualizando, né, o que é aquele fenômeno, quem são aqueles personagens, né, que vão estar aparecendo na coreografia. Então, eu acho que é algo que certamente, né, é uma atividade que poderia ser explorada, né, junto com qualquer idade, né, e ao mesmo tempo ele tem esse lado. Acho que tem uma discussão crítica sobre o fenômeno, para a gente entender o que é, e a segunda, um processo criativo de como representar aquele fenômeno, né, a partir de uma coreografia, né? Bom, aí nesse sentido, vamos tentar, deixa eu fazer uma atividade aqui com vocês, né, para vocês verem como fácil é poder estar pensando, né, em algo assim, né? E aí eu vou trazer aquele outro fenômeno que eu discuti na quarta, né, que tem a ver com o espectro infravermelho, né, de algumas moléculas. Aqui no caso, eu tinha mostrado tanto do CO2 quanto do metano, né? E o que a gente fez naquele momento foi pegar um gráfico, né, que mostrava o espectro infravermelho e sonificar ele, ou seja, transformar essas frequências, né, essas intensidades em som, né? A atividade foi feita na sonificação. Bom, eu vou usar esse mesmo exemplo para poder estar mostrando para vocês como a gente pode estar utilizando a performance, né? Ou melhor, esse tipo de exercício para poder estar aproveitando também a discussão a nível de molecular, só que agora usando a dança, né? Então, o que a gente vai tentar fazer é reproduzir, né, esses vários modos de vibração que a gente tem em algumas moléculas, né? Tanto o modo estiramento simétrico, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, estiramento simétrico, o antissimétrico, né, da tesoura, né, ou esse rocking, né? E a ideia é que você possa fazer, né? Então, se eu pegar o caso do CO2, por exemplo, ela tem vários modos possíveis. Deixa eu tentar ver se ficar fácil aqui para vocês verem, né? Então, você tem, no equilíbrio, ela ficaria linear, né? Aí você tem esse modo de bending, quanto também esses modos simétricos e antissimétricos, né? Bom, então, deixa eu trazer agora o pessoal da Bio também, né, para essa discussão, que dentro se você pensar em termos dos gases de efeito estufa, né, mais importantes, você tem tanto o metano quanto o CO2, né? E um ponto importante nesse processo, até para você mitigar, né, esses gases de efeito estufa, é exatamente poder transformar, por exemplo, o CO2 em outra molécula, ou de alguma forma separar, né, o CO2 do metano e poder estar guardando o CO2, né, em reservatórios geológicos, dentre outras possibilidades, né? Bom, então, qual que vai ser o exercício que a gente vai fazer agora, né? Deixa eu tentar... O nosso exercício, né, vai ser o seguinte. Vocês podem desligar a câmera, fiquem à vontade de fazer, ou fazer depois, né? Seria o seguinte, as pessoas de nomes de A a H, né, a ideia é se comportar ou dançar conforme a molécula de CO2. Ou seja, essencialmente você tem esses modos, né? O modo de bending, o estiramento simétrico e antissimétrico. E, no caso, se você é uma molécula de metano, né? Ou seja, pessoas de nomes de I a Z, a ideia é ter um comportamento como uma molécula de metano. Ou seja, você tem esse
estiramento simétrico, só que é dessa forma, né? O assimétrico, ele vai nesse sentido. E esse de tesoura, deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Ou esse rocking, né? Bom, então, para isso, aí aqui entra no contexto da gente pensar, né, a ideia quanto a usar, né, os modos vibracionais dessas moléculas que estão ligadas àquele espectro infravermelho, né? Então, você pode explicar um pouco, explicar sobre o que é o espectro, ao mesmo tempo esse comportamento dos modos vibracionais, dentro do contexto ligado, por exemplo, a gases de efeito estufa, né? Bom, então, naquela proposta, né, em termos que foi dado na Science, o primeiro ponto é escolher uma trilha sonora, né? E aqui eu fiz uma escolha, vocês podem depois escolher aquela que vocês acharem mais conveniente, né? Ou até a própria turma escolher, né, qual trilha seria a de preferência, né, para eles. E, bom, não se assustem com o meu gosto musical, né? Mas eu vou, de novo, eu tenho que parar aqui minha apresentação para poder estar apresentando para vocês no YouTube. Só um instantinho, vamos lá. Pronto. Então, qual que vai ser a nossa proposta agora, né? Então, aqueles que se sentirem à vontade de estar dançando, fiquem à vontade de nomes, né, começados com até a letra, até H, né, ter o comportamento do CO2 e as demais, né, de I a Z, um comportamento da molécula de metano, né? Então, eu vou compartilhar aqui de novo. Eu vou... Vamos ver se já aparece para vocês. Beleza. Então, não prestem tanta atenção quanto aquele que só para aparecer. Eu vou precisar estar mostrando esse vídeo aqui para poder estar vendo. Estão preparados? Vamos então, de A a H, né, esse comportamento, né, no caso do CO2, ele tem um comportamento de estiramento, simétrico e antissimétrico, como também de bending, né? Enquanto no caso do metano, né, você vai ter um comportamento que é tanto estiramento assimétrico, né, então ela vai fazendo... Se melhor aqui, se vocês conseguem me ver, né, ele vai ter um comportamento, né, assimétrico, antissimétrico, e assim por diante. Bom, então vamos, em 2 minutinhos aqui, né, tentar se divertir da melhor forma. Tá? Vamos lá.
Espero que vocês tenham se inspirado, se divertido aí com a atividade, mas é sempre interessante a gente, de uma forma, né, bastante diferente, de estar mostrando, né, alguns fenômenos físicos, e eu acho que isso acaba trazendo uma certa... Dentro de todo o processo, né, desde você poder estar pensando na criação, na própria coreografia, na escolha da trilha, né, entender o fenômeno, é algo que pode ser bastante estimulante, tá? Então, acho que, na sequência, a gente vai comentar sobre as experiências imersivas, né, em ciências, e eu vou dar agora um intervalinho de 5 minutos. Quem tiver dúvidas ou quiser trazer algum comentário, fique à vontade de estar trazendo, tá legal? Eu vou interromper aqui a gravação nesse momento, mas